dando sequência a várias entrevistas e informação que nos possibilita trazer informação à população. Estaremos aqui a partir de agora com o doutor Luciano Dourado, ele que vai nos falar dessa semana importante, né? Dessa semana importantíssima aí. Fazem 3 anos da abertura da clínica de hemodiálise de Irecê e a partir de agora a gente vai buscar mais informações, não só da importância que todos nós sabemos, né, dessa importante clínica para a nossa população, mas também os números e tudo que vem se fazendo já nesse longo período. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Gleison. Bom dia, Irecê e região. Bom dia a todos da área de saúde, todos os pacientes, todos os amigos e parentes da clínica de hemodiálise de Irecê. Hoje, essa semana, na verdade, o dia foi o dia 4 de maio, a gente está nesse mês nas atividades de comemoração dos 3 anos de atividade da clínica de hemodiálise, que era um sonho antigo da população quando avançou na saúde em termos de atenção básica e se surgiram muitos pacientes com doença renal e que tinham que viajar para Jacobina, para Juazeiro, para Salvador e às vezes até mudar de município para conseguir se tratar. E hoje é uma realidade completamente diferente. Aliás, já começa exatamente por esse detalhe. Já vamos tratar do lado do paciente, tudo que ocorre com o paciente, o sofrimento, né, com o paciente, mas o senhor que tem um conhecimento amplo na área e vem acompanhando, o senhor percebeu também que as famílias também eram afetadas diretamente com esse transtorno que era viajar para outras localidades, muitas vezes financeiramente. Com certeza, Gleison. A gente nota a cada dia a alegria que é desses pacientes retornarem dos seus que moravam muito distantes, mas o mais importante é salvar vidas de fato, né? Se a gente for contabilizar que nesses 3 anos a clínica já fez perto de 50 mil sessões de hemodiálise, é um número importante, sendo que só em 2017 foram 28.144, ou seja, quase 30 mil sessões de diálise nos pacientes daqui da região, que foi inicialmente idealizada para atender a microrregião de Irecê com 19 municípios, hoje atende 36 municípios. Então, muito grande a estrutura, a extensão da atividade daqueles profissionais, de nós todos. E isso é importante porque muita gente morria antes, né, de ter acesso, aguardando a fila, e muita gente também em relação à educação. Hoje é importante a gente, talvez o mais importante, é relatar que é uma doença silenciosa, que muitas vezes não dá nenhum sintoma, que muita gente, por conta do surgimento dessa informação da clínica, das atividades educativas, tem diagnóstico precoce e um tratamento também precoce. Agora, para conhecimento público também, até curiosidade, o senhor falou 36 municípios. Existem alguns municípios que ganham um destaque, maior número de atendimento de pacientes lá na clínica? Existem. Em geral, os municípios maiores têm mais pacientes, mas existem municípios que têm uma assistência básica melhor. Então terminam captando melhor pacientes, descobrindo mais, assim, vamos dizer assim, os pacientes. Então a gente sabe que tem alguns municípios que têm mais. Tem municípios que têm menos. Então a intenção da gente e é inclusive a obrigação da clínica, que recentemente foi habilitada junto ao Ministério da Saúde, ou seja, uma clínica que tem toda a prerrogativa não só de atender, mas de educar e formar profissionais para assistência ao paciente renal, toda essa linha de cuidado. Então, o que é importante a gente dizer é que a gente precisa sempre informar, e a gente está na Semana do Rim, em março, e ao longo do ano a gente vem fazendo atividades no Facebook, nas atividades nas secretarias como um todo. É uma atividade contínua de captação de pacientes novos, de informação aos profissionais, aos agentes de saúde, aos enfermeiros, de que pacientes que têm fatores de risco, que têm hipertensão, que têm diabetes, que têm mais de 60 anos, têm risco de doença renal. Então, com um exame simples que custa R$ ou R$ que é um exame de creatinina, que faz em qualquer laboratório do interior, diagnostica uma doença renal e pode tratar precocemente. O senhor falou que é uma doença silenciosa. No mês passado tivemos entrevista com a diretora de regulação de Salvador, exatamente falando da necessidade e importância da atenção básica, porque muitos casos hoje de pacientes que estão esperando a regulação, deu início, né, a numa fase agora urgente, mas poderia ter sido realizado um trabalho bem no início, na atenção básica. E como o senhor falou, a doença silenciosa.
O paciente procurando o PSF, tendo atenção maior, ele consegue reduzir esses riscos? Muito, Gleison. A gente tem um relato recente de que assim, os pacientes, como é que esses pacientes chegam na clínica? Raramente eles chegam no PSF. Né? Então, raramente o paciente no PSF ele descobre uma doença renal, que seria um momento ideal, né? Uma consulta de rotina, ou sem sintomas, sem queixas. Na maioria das vezes, esses pacientes vêm de hospitais, né? De hospitais da região que estão internados por falta de ar, por outras queixas que terminam descobrindo por edema, ficam inchados. E nosso hospital regional, que é o nosso grande parceiro, então agradecer a equipe do regional, que nos encaminha sempre a esses pacientes. Então, o momento ideal de detectar que é mais barato para o sistema público, que não vai para a regulação, que a gente atende diretamente, que é melhor para o paciente, tanto em qualidade de vida como tempo de vida ainda, de sobrevida. Então, isso tem que ser precoce. Então, é importante, a gente tem que sempre estar falando que na nossa região tem um indicador importante que é casos em pacientes muito jovens, entre 20 e 40 anos, que foge às estatísticas do Brasil. Então, as nossas estatísticas são parecidas em geral. Tem maior quantidade de homens do que mulheres, a faixa etária acima de 60 anos tem muito paciente, mas a gente tem pacientes jovens de 40 a 60 anos ativos em faixa de trabalho e que são acometidos por doença renal por não terem se tratado. Às vezes tem paciente que tem pressão alta com 10 anos de idade, 15 anos de idade. E aí com 30, 40 ele já tem muitos anos de pressão alta ou de diabetes, sem saber que tem e sem saber que está evoluindo progressivamente com doença renal. Agora, por que os homens têm maior número de casos com homens do que com mulheres? E não há uma explicação, enfim, a explicação é relacionada aos fatores de risco, né? Tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes, essa conjunção de fatores leva o homem a ter mais adoecimento como um todo, né? Os homens adoecem em geral mais do que as mulheres. Estão mais expostos a riscos ambientais. Alguns pacientes doença renal têm alguma associação com algum risco ambiental também. Desculpa até a pergunta, porque seria até, não sei como classificar, o senhor falou, uma doença silenciosa. Como é silenciosa, não tem sinais, sintomas rápidos ou que já imediatamente o paciente possa procurar se preocupar. Como é que o paciente faz, além de procurar o PSF, fazer um check-up? Existe algum sintoma, se eu posso dizer, algo que o paciente possa detectar e procurar perceber, olha, eu posso estar com um problema nos rins? Bem, os sintomas, se a gente for avaliar os pacientes que chegam com doença renal, estágio terminal, que vão para a hemodiálise, é importante a gente dizer também que tem dois tipos de tratamento, a hemodiálise e o transplante renal. Então, o paciente que tem doença renal, estágio terminal, ele pode fazer diálise ou pode ir para o transplante renal, que ano passado, 2017, a gente conseguiu 13 pacientes que transplantaram. Então, estão na fila, estão transplantando, é uma realidade, não é uma coisa surreal. A gente, ano passado, conseguiu que 13 pacientes que estavam na fila fossem transplantados. Mas os pacientes que fazem hemodiálise, a maioria dos casos chegam já graves, com muito sintoma. Então, quando ele tem sintomas de falta de ar, edema, ficam inchados as pernas, alguns todos inchados, com pressão alta de difícil controle, então começa a ter dor de cabeça, fraqueza, anemia de difícil tratamento. Então, esse é o perfil do paciente que chega hoje. O perfil ideal, vamos dizer assim, seria detectar precocemente para que a gente, uma parte desses pacientes, a gente evitasse a progressão para a doença renal com terapia nutricional, com medicamentos, ou pelo menos demorasse de ter a doença renal, né? Postergasse, vamos dizer assim, a doença renal. E no momento que evoluísse para a doença renal, a gente tratar no momento ótimo, precocemente, para não ter perda de peso, para ter uma adaptação não tão súbita assim. Então, não há muito sintoma antes. O paciente passa 10, 20 anos sem nenhuma queixa. Daí a importância de todos nós, as sociedades de nefrologia recomendam a partir dos 40 anos, mas todos nós devemos fazer um sumário de urina e um exame de creatinina, que é o exame de sangue. Um sumário de urina e um exame de creatinina custa R$10, que a gente consegue prevenir a doença renal, que é uma doença grave, e que, se a gente, um outro número, Gleison, importante, é que a gente tem hoje cerca de 200 pacientes em tratamento em diálise
pela base populacional, a gente teria em torno de uns 400 pacientes. Então, seguramente a gente tem 200 pacientes que precisariam, nesse momento, estar em programa de diálise, mas estão perdidos por aí, né? E na maioria das vezes só descobrem no hospital. Então, talvez o mais importante hoje seja a gente dizer que quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem obesidade, quem é tabagista, vale a pena fazer um exame de creatinina, que é muito barato e simples de fazer. E uma coisa que o senhor me chama bastante atenção, que repetiu várias vezes, é a importância da pressão alta. E conversando com vários médicos, vários profissionais na área médica, nós temos nos últimos anos uma população de diferentes faixas etárias, né, em que o problema de pressão é recorrente, desde pré-adolescente, jovem, adulto, idoso, e é um problema difícil às vezes do cidadão perceber. Às vezes o paciente só vai descobrir que ele tem problema de oscilação, de pressão alta, quando passa mal e vai até um atendimento médico. Mas essa oscilação de pressão arterial no paciente, isso gradativamente pode chegar a um problema de... Sim, eu diria até que talvez seja o mais importante. A hipertensão junto com o diabetes são as duas causas, assim, 90% dos pacientes que evoluem para doença renal terminal, para diálise, são por hipertensão e diabetes. E muitos pelas duas doenças juntas, associadas, né? Todo mundo deve conhecer um parente, um amigo que tem pressão alta e que tem diabetes, e não tão raro as duas doenças juntas. Então isso acelera a doença renal. Então são exames simples de se fazer, e a clínica está aberta a esses pacientes que têm alteração da creatinina. Então, se fosse definir uma palavra, seria creatinina. Pergunte ao seu médico sobre a dosagem da sua creatinina, porque é simples, rápido, qualquer laboratório faz, entrega no mesmo dia, e isso define muito claramente, com muita certeza, a sua função renal, né? Se o rim está filtrando ou não. Outra coisa que você tinha comentado, Luiz, dessa coisa de ser silencioso. Quase nunca a gente lembra que tem rim, né? A gente está aqui, a gente não lembra de beber água às vezes. Normalmente aquele que tem ressaca, aí preocupa-se com o rim. E um detalhe também, aproveitando, é que vinha o conselho dos pais para os filhos e às vezes também de colegas: olha, tome água, tome bastante água. Nesse período de inverno, outono, que é menos calor, as pessoas tendem a não beber muita água e não suco, refrigerante. A importância de tomar água, mesmo sem vontade. Qual o limite de quantos litros a pessoa deve tomar? Como é que deve ser esse consumo dessa água para ajudar? Isso é fundamental, principalmente na nossa região, que é bastante quente e seca. A gente deve ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. E água mesmo, como você falou, né? Não é suco, nem refrigerante, água. Isso é importante porque a gente esquece dos rins, né? A gente está trabalhando, está com nossas atividades estressantes, esquece de beber água. E muita gente também associa ao rim a dor nas costas. Não tenho nada nas costas, não tenho dor nas costas, não tenho rim, não urino bem. Muitos pacientes entram em diálise urinando muito bem ainda. Então, mas não filtra mais nada o rim. Então o paciente acha que, e às vezes foge do médico porque acredita que é um tratamento que é o fim da vida, e não é, porque a gente tem hoje na clínica pacientes que têm 20 anos que fazem hemodiálise e têm uma qualidade de vida muito boa, fazem yoga, fazem, enfim... É importante, doutor Luciano, isso, porque nós temos uma enormidade, né, de ouvintes de diferentes idades, e que o senhor tratou de um assunto que o paciente sempre tem medo. O homem, principalmente, é dito como o ser humano que mais tem medo de médico. A mulher ainda se cuida, faz preventivo, mas o homem tem um pavor de médico horrível, e na maioria dos casos resulta em doenças graves e até no óbito muito cedo, né? Agora, exatamente essa curiosidade quando aos pacientes que fazem hemodiálise. Também é obscuro o conhecimento para muitos quanto a o cidadão que faz a hemodiálise, ele tem chances de ter uma boa qualidade de vida, de se recuperar, aquela imagem de que o paciente que vai fazer o tratamento vai ficar o resto da vida até definhar, porque eu sabe que a cultura popular é enorme, e a desinformação, ela se espalha muito rapidamente. Então, como o senhor está no dia a dia, cuidando da sua profissão, a qualidade de vida desses pacientes e a recuperação desses pacientes que fazem hemodiálise? Isso é um desafio constante da equipe. Então, a gente tem a equipe hoje, no momento até de parabenizar a equipe, os médicos, a nutricionista, a assistente social, a psicóloga, né? Então, há uma equipe inteira
né, disponível e empenhada não só no tratamento, mas na reabilitação, na qualidade de vida. Tem uma série de atividades, além das educativas, para a captação de novos pacientes e do tratamento dos pacientes que já estão lá, mas também de atividades recreativas. Então faz São João, faz Natal, faz campanha de Semana do Rim, com ampla participação dos pacientes. Então são muito unidos, são muito ativos e colaborativos. E a clínica é um desafio constante. Agora, a qualidade de vida desses pacientes depende do acesso precoce à clínica, né? Muitos pacientes já acessam a clínica com outros problemas além da doença renal, no coração, sequelas de acidente vascular cerebral, enfim. Mas isso nada impede de uma reabilitação contínua como qualquer outra doença, né? Quando você trata bem a doença assim inteira dela, faz os remédios certinhos, e as mulheres de fato fazem isso melhor do que os homens, o resultado é melhor. E fugir da doença, é isso que é importante dizer. Assim, o paciente que urina pode ter doença renal grave. Então, é silenciosa de fato. Tem paciente que faz diálise há anos e ainda urina bastante. Ainda tem uma função renal residual pequena que ainda consegue urinar, mas sem filtrar isso. E essa coisa do tabu, da doença renal, daquela coisa que bota no braço, que é a fístula, que é excelente para o paciente, dá uma qualidade de diálise muito boa. Isso é que é importante, é um desafio constante nesses 3 anos, da gente estar mostrando que não é o fim da vida, muito pelo contrário, aquilo salva. Se a gente for imaginar que às vezes uma diálise salva uma vida, e a gente já fez quase 50 mil diálises, e esses pacientes têm uma vida de acordo com algumas restrições, mas tem uma vida normal. Agora, aproveitando, já que eu falei da dor, que o ser humano só... O brasileiro tem a cultura de só fechar a porta depois que é arrombado, né? Depois que é roubado. E aí, a preocupação com essa cultura também, informação, dizer álcool prejudica os rins, qual o limite que o cidadão pode beber. Olha, eu não bebo todo dia, mas chega fim de semana eu tomo umas 3 caixas de cerveja, porque eu não bebo a semana toda, eu bebo pouco, eu bebo socialmente. De que forma a bebida pode ocasionar problemas sérios nos rins? Bem, no geral, a gente desaconselha o uso de álcool, em geral, em saúde como um todo, né? Há alguns estudos que dizem que pequenas quantidades de álcool podem ser benéficas para o coração, para o risco cardiovascular, para melhorar o perfil de colesterol, HDL. Mas, em geral, são quantidades pequenas, né, de 2 doses de álcool, que é uma taça de vinho ou uma cerveja, enfim, pequenas quantidades. Que esse questionamento, Gleison, quem pergunta é porque não usa essa quantidade, né? Usa mais. Então, em geral, se deve evitar álcool. O brasileiro, em geral, a gente ingere mais álcool do que deveria. E o sal, né, importantíssimo aqui. A doutora Luciana, nossa nutricionista, está me lembrando que, assim, que além de beber água adequadamente, muito importante, fundamental, essencial a gente lembrar de reduzir o consumo de sal, de sódio, de sal mesmo, de cozinha, que não é só o sal que a gente coloca no alimento, mas que vem nos embutidos, nos enlatados, na mostarda, no ketchup, enfim, nos alimentos processados e industrializados. Tentar ter uma alimentação mais saudável, né, que a gente prepara, não que compra pronto. Isso é importante demais. Assim, o consumo de sódio, de sal, aumenta o risco de hipertensão e também de diabetes. E essa soma, a gente já falou aqui várias vezes e vai repetir e repetir, é a causa da doença renal ao fim. Então, vamos imaginar que o paciente com doença renal, ele não pode consumir nada de sal, 0 de sal, e tem uma restrição de beber água também, eles têm que beber muito pouca água. Então, é melhor hoje a gente começar a consumir pouco sal, porque é possível que, com a evolução da doença renal, a gente tenha que restringir ao 0. Eu estava lembrando aqui do seguinte, porque imagine agora aquele ouvinte pensando no verão, uma mesa de bar, domingo de sol, batata frita com solzinho e a cerveja gelada, e essa mistura. É difícil convencê-lo, mas porém eu vejo que todos os médicos, nas diversas áreas da saúde, né, na medicina, melhor falando, eles dizem o seguinte: tudo começa pela boa nutrição e a boa alimentação. E aí, como o senhor citou aqui a doutora nutricionista aqui presente, né, eu lembrei que o senhor nessa área deu para observar também, assim como a diretora da regulação lá em Salvador diz, olha, é tudo
já no começo, alimentação, exercício físico, e o senhor pode ter também os números, ou avaliar uma média de quantos pacientes poderiam evitar desde a reeducação alimentar, da disciplina alimentar. Muito, né? A medicina preventiva é fundamental. Essa coisa do PSF, da agente comunitário de saúde, eles têm um papel muito importante na melhoria, na disseminação da informação. E a grande maioria dos casos de doença renal poderiam ser ou evitados ou postergados. Mas, de fato, mesmo em países desenvolvidos, vamos dizer assim, há uma incidência de doença renal pelo próprio envelhecimento da população. Então é importante, assim, já que a gente quer viver muito e viver bem, com qualidade de vida, é importante, como você bem comentou, se alimentar melhor. E a gente sabe em geral que verdura, fruta, pouco alimento industrializado, pouco sal é importante. E também atividade física, né? Fazer caminhada, manter o peso, obesidade. Imagine uma pessoa com 70 quilos, tem 2 rins lá do mesmo tamanho. Imagine com 120 quilos. O rim, claro que vai ficar sobrecarregado. Não só o rim, o coração, as juntas, o corpo como um todo. Então, manter o peso, manter a caminhada, o condicionamento físico, diminuir o sal, isso tudo melhora a saúde como um todo e também os rins. Voltando a falar da clínica de hemodiálise, hoje, nesse momento, aquele paciente que começa a perceber ou descobre que tem problemas renais, como é que ele faz para ser atendido na clínica de hemodiálise? Importante essa pergunta. Todas as secretarias desses 36 municípios que nos ouvem tem uma pessoa responsável pelo TFD, que tem acesso direto à clínica de hemodiálise. Os médicos, através do WhatsApp, a gente não tem burocracia. Então, tem creatinina alta, a gente vai atender. O que acontece muitas vezes é que os pacientes, não por doença renal, por desconhecimento ou por desinformação, são encaminhados por outros motivos. A clínica tem uma demanda de atendimento de pacientes com doença renal em estágio avançado. Então, esses pacientes são atendidos via cada município, cada secretaria, via TFD, por e-mail, por telefone, pelo WhatsApp. Não há burocracia. A clínica está aberta a esses pacientes, mas como demanda o SUS, as secretarias de cada município marcam, né? Marcam, providenciam transporte, a marcação. Então, assim, não há burocracia. A gente tem que desmistificar também. Eu quero agradecer e deixar aberto para, de repente, alguma consideração que o senhor queira aproveitar um instante para fazer, algo que não foi tratado até o momento, que o senhor fique à vontade. Eu agradecer mais uma vez a Rádio Líder por ser uma parceira desde o início, desde antes de abrir, né? A equipe, o RJ Sidney, Sandra Moreno, Gleison, Jailza, toda a equipe que sempre lembra, né, dessa questão da hemodiálise. Dizer que a gente também, o grupo Hemodiálise Bahia, que é o grupo da Clínica de Diálise de Irecê, de Itaberaba, de Jacobina, de Valença, Jacobina também que nos ouve, né, através da Rádio Vida. Então tem ampla experiência em tratamento de doença renal e está aberta até nossa obrigação, né, de atender bem esses pacientes, os familiares, com toda a equipe multidisciplinar. E dizer que, se fosse resumir, seria dose sua creatinina, né? O exame, a gente tem que ficar com isso na cabeça, de que saber como está seu rim é muito fácil. Dosa a creatinina, você vai saber, vai mostrar ao médico, à enfermeira, e ela vai saber dizer se você tem ou não algum grau de doença renal para encaminhar para esse tratamento, que não é, vamos dizer assim, o melhor dos mundos. Ninguém quer ficar doente, nem gripado é bom ficar, né? Mas salva muitas vidas, dá qualidade de vida a pacientes que são doentes e dá tempo de vida, já que a clínica fica aqui, né, perto de casa, e a gente faz o melhor possível, com todo carinho, para que esse paciente tenha um atendimento bom e uma qualidade de vida melhor ainda. Eu quero agradecer mais uma vez e deixar já o convite para uma outra oportunidade, o mais breve possível, espero, para falarmos mais um assunto importante que atinja uma boa parte da população. E claro, depois dessa entrevista, você ouvinte pode mandar questionamentos, perguntas, curiosidades. Tem aí também, é vasto o assunto, vasto o tema, até pessoas que estão em academia, tomam anabolizantes, pessoas, o assunto eu sei que é bastante amplo. E a gente vai então marcar para a gente haver novamente um bate-papo desse e trazendo mais informação à população. Tá bom, Gleison, muito obrigado, agradeço aí aos ouvintes e em nome de toda a equipe da Hemodiálise, agradecer a vocês a oportunidade de a gente estar divulgando esse trabalho.